Existe prostituição na igreja hoje? As pessoas têm tido reverência com Deus? Têm ido louvar e adorar a Deus vestidos de traje santo, como diz a palavra de Deus? É isso que nós vamos ver depois da vinheta. Amados, graça e paz. Nós estamos aqui hoje para meditar um pouco como tem sido o comportamento dos crentes, daqueles que se dizem crentes, que se apresentam como salvos, aqueles que se dizem estar salvos, aqueles que dizem que se entregaram a Jesus e que, portanto, estão salvos. Então, nós estaremos aqui hoje analisando alguns fatos que têm acontecido no meio dos cristãos. E devemos lembrar que a palavra de Deus nos diz que devemos adorar a Deus vestidos de trajes santos. Porque temos que ter reverência com Deus. Deus é digno e merecedor de toda a nossa reverência. E nós não podemos fazer da casa de Deus um local onde o comportamento ali dentro seja igual se tem nos lugares de prostituição, nos clubes, nos lugares de sensualidades. Nós não podemos fazer a casa de Deus um lugar como esse. Então, para que nós possamos entender o que está acontecendo hoje dentro da igreja, como os crentes estão se comportando, eu não vou aqui nem fazer distinção de sexo. Eu vou falar os crentes, tanto homens como mulheres. Aqui está sendo generalizado, tá? Então, está englobando os dois sexos. Nós temos que analisar o que está acontecendo. Mas para isso, para que nós possamos entender a verdade, para que nós possamos entender a gravidade da situação atual, nós precisamos entender primeiro o que significa prostituição. A palavra prostituição, nós podemos dizer que ela abrange três conceitos. Ela abrange um conceito jurídico, que é como os juízes entendem de acordo com a lei, e existe também o conceito social. O conceito social de prostituição, aquele que é generalizado no meio de todas as pessoas, de quase todas as pessoas, é de que só existe prostituição quando há entrega sexual mediante pagamento. Essa é a visão social. Mas existe a prostituição no seu sentido original, no seu sentido etimológico. O que é prostituição? O que significa prostituição? Que sentido que tem a palavra prostituição? E é isso que nós precisamos entender, porque quando nós entendermos que prostituição vem do latim prostituere, e que isso tem o significado de colocar-se em frente de, colocar-se em frente de, expor-se a, mostrar-se, oferecer-se com o intuito de atrair a atenção, de chamar a atenção, quer seja para ganhar favores, quer seja para entrega sexual, quer seja por qualquer que seja o motivo no qual a pessoa se expõe, ela se coloca à frente, expondo o seu corpo, expondo as suas partes íntimas diante de alguém ou de outrem e se oferecendo, ou muitas vezes buscando a admiração daquilo que ela tem e que ela considera bonito e, portanto, deve ser exposto para que todos admirem. Isto é prostituição.
Todas as vezes que alguém se expõe, expõe a sua intimidade física, expõe as suas partes íntimas, quer seja com o intuito de chamar atenção, de se mostrar, de se sentir atraente, de ser sensual, está se prostituindo. Este é o sentido etimológico da palavra prostituição. Não há necessidade de haver a troca por dinheiro, a realização do ato em troca de dinheiro. Esse é o extremo. Mas existe as outras nuances de atitudes que são cotadas como prostituição. E se nós analisarmos hoje o que está acontecendo, até mesmo naquelas igrejas que se dizem mais rígidas, de costumes mais rígidos, que exigem vestimentas mais soltas, mais compridas, que cobrem mais o corpo, também está havendo esse tipo de situação. Porque a pessoa se prostitui no andar, ela se prostitui no olhar, ela expõe uma sensualidade atrativa, chamativa, se expondo, se oferecendo, se colocando à frente dos demais. Muitas vezes coloca um vestido, no caso da mulher, coloca um vestido longo que vai até o tornozelo, mas com um tecido transparente que quando ela passa contra a luz mostra até o mais íntimo dela lá no fundo. Quando ela passa contra a luz, a gente é capaz de olhar e ver todo o delineamento do corpo dela através do tecido do vestido. Quando não é desse jeito, ela coloca o vestido de uma forma tão colada, tão apertada, que modula todas as curvas dela, todo o corpo dela, deixa modulado, inclusive modulando junto as peças íntimas. Está se oferecendo, está se mostrando, está se expondo, está chamando a atenção, quer se mostrar atraente, sensual, chamando a atenção sobre si. Isto é um ponto de prostituição, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia. Então, nós precisamos entender que a casa de Deus é um local de reverência a Deus. Deus merece toda a nossa reverência. E ao chegarmos na casa de Deus, temos que chegar trajados de trajes santos, porque é o que Deus determina na palavra dele. E por essa razão, nós temos que cumprir, que ser obediente à palavra de Deus. No entanto, nós temos visto exatamente o contrário. E mesmo quando a pessoa não está dentro da igreja praticando esse tipo de atitude, quando ela até vai para a igreja, uma roupa mais discreta, mais sensata, mas muitas vezes quando ela sai dali, que ela vai para a sua casa, que ela vai para a rua, que ela vai para os lugares se divertir, ela se expõe. Ela diz, eu não estou indo para a igreja, então eu posso ficar mais à vontade. E daí ela se expõe. Segundo a etimologia da palavra, isto é prostituição. Quando a pessoa se expõe, chamando atenção sobre si, querendo mostrar o que tem de bonito, principalmente nas partes sensuais que chamam a atenção e que despertam o interesse no sexo oposto, conduz muitos outros do sexo oposto a pecarem, a ficarem imaginando, criando fantasias. E até mesmo, muitas vezes, aqueles que não têm um autocontrole positivo acabam por chegar e até tocar e até, muitas vezes, querer pegar na marra porque sente que está sendo oferecida para ele. Ele entende assim, que está provocando ele. É claro, a pessoa tem que ter autocontrole. Nós não estamos aqui generalizando que por causa disso não pode. Não, eu estou dizendo que isso é mais uma consequência. Porque na realidade a obrigação é de ter reverência. A obrigação é de ter compostura. A obrigação é de andar santamente. Aquele que está realmente entregue a Jesus tem que andar
Santamente. Agora, você entregou a sua vida para Jesus, entregou o seu corpo para Jesus, diz que pertence a Jesus e pega os membros de Jesus e vai expor para a prostituição? Onde é que está a sua atitude cristã? Onde é que está o seu respeito pelo Todo-Poderoso e pelo teu Salvador? Então, nós precisamos observar que esse tipo de atitude tem que ser modificado. E eu quero deixar aqui para meditação 3 versículos apenas, né, para que nós possamos meditar nesses versículos e ver realmente como é que nós estamos agindo e o que é que devemos fazer para estar verdadeiramente como crentes e estarmos realmente reverenciando o nosso Deus, o nosso Salvador, e estarmos na comunhão dele, porque desta forma ele não tem comunhão conosco. Nós precisamos da comunhão dele se queremos a salvação. Então vamos ver o que diz, o que Deus diz aos nossos corações em Deuteronômio 23:17. Deuteronômio 23:17 diz assim: não haverá prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomitas dentre os filhos de Israel. Quem são os filhos de Israel? Os filhos de Israel são todos aqueles que são nascidos de novo. Não precisa ser judeu para ser israelita. A palavra de Deus nos diz que judeu não é o que é de nascimento, mas o que é de coração, o que tem o seu coração circuncidado para a glória de Deus. Esse é o judeu verdadeiro, este é o israelita verdadeiro. Portanto, filhos de Israel são todos aqueles que estão convertidos a Deus, que se voltaram para Deus. E o que Deus está dizendo aqui? Que entre os filhos dele não haverá prostituta e nem haverá sodomita. Aí muita gente pergunta, o que é sodomita, né? Esse termo muitas vezes leva muitas pessoas à confusão do que é sodomita. Sodomita, na realidade, é homossexualismo, tá? É a prática homossexual. Isso é sodomita. Foi por essa razão que Sodoma foi destruída, porque ali proliferava esta prática. Em Provérbios 9:13, nós temos ali: a insensatez é mulher sensual, exibicionista e ignorante. Olha, a insensatez é mulher sensual, exibicionista e ignorante. Então note que aqui está sendo tratado o exibicionismo, a sensualidade como uma insensatez, como uma ignorância feminina. E também masculina. Aí generaliza os dois, porque hoje tem muitos homens também se colocando na base da sensualidade. Antigamente eles usavam a sensualidade feminina. Hoje eles se colocam como sensual também para chamar a atenção de um certo grupo de mulheres. Então, nós observamos aqui que a palavra de Deus está a todo momento criticando e condenando esta prática de atitudes sensuais que conduzem à prostituição. Vamos ver agora o que diz Gálatas 5:19. Gálatas 5:19 diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza e lascívia. Então, olha as obras da carne. São adultério, prostituição, impureza e lascívia. Quando se fala em adultério, todo mundo sabe o que é. Quando se fala em prostituição, todo mundo sabe o que é. Quando se fala em impureza, todo mundo sabe o que é. Quando se fala em lascívia, nem todo mundo sabe o que é. Então, nós temos que aprender que a Bíblia chama a sensualidade de lascívia. Tá?
quando a pessoa está se expondo, está se cheias de trejeitos, de andares, de olhares, de posicionamentos e até se mostrando em posições sensuais, chamando a atração sobre si, isto é considerado lascívia. Então, nós podemos observar que todo esse comportamento que nós estamos vendo hoje num grande número de crentes nas igrejas estão condenados pela palavra de Deus. E se estão condenados pela palavra de Deus, estão fora as pessoas que agem assim estão fora da comunhão com Deus, porque Deus não tem comunhão com o pecado. E ele classifica isso como pecado, porque está passando por cima, desonrando aquilo que ele determinou, aquilo que ele ensinou, aquilo que ele revelou e aquilo que ele espera que nós façamos. Então, quando nós agimos contra a vontade de Deus, nós estamos em pecado. E se nós estamos em pecado, nós não estamos na comunhão com Deus, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Não adianta eu ir lá e sapatear, e gritar glória a Deus e aleluia, e eu estou agindo totalmente fora, me comportando totalmente fora daquilo que Deus determinou. Eu vou querer glorificar a Deus agindo de uma forma que Deus não aceita. Eu estou criando um Deus para mim. Não, o meu Deus aceita, porque o meu Deus sabe que eu faço isso porque eu gosto, eu faço isso porque eu quero me sentir mais liberto, eu quero me sentir mais livre. Então a pessoa está criando o Deus para ela. Ela não está respeitando o Deus Criador que disse que não quer isso, que não aceita isso e que não haja isso dentro da casa dele. Então, amados, vamos analisar, vamos olhar para dentro de nós mesmos, vamos começar a colocar o nosso propósito de servir a Deus, de agir como Jesus nos ensinou, para que nós estejamos na comunhão com Deus e que no momento em que formos chamados desse mundo, sejamos chamados em comunhão com Deus, que sejamos vigilantes para estar no caminho que leva a Deus, porque se estivermos no outro caminho, não haverá expectativa de salvação. Amém? Era isso que eu tinha para hoje e quero desejar de coração que as bênçãos de Deus desçam abundantes sobre a sua vida, que o Espírito Santo encha a sua mente de luz, o seu coração, os seus sentimentos de luz, para que você possa entender a vontade de Deus, para que você possa agir de acordo com a vontade de Deus e para que você possa, em cada dia, saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Que assim seja.